Saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém? É uma alegria e um prazer estar em casa, né? Eu sempre falo assim, o Helder às vezes acha ruim, que eu falo assim, lá na casa da minha mãe, eu falo, não, vamos lá em casa. Ele, como assim, lá em casa? Porque a casa da mãe, dos pais da gente, é sempre a nossa casa, né? E há pouco tempo nós mudamos para Caldas e aqui não deixa de ser a nossa casa. E é sempre um prazer. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 10. Amém? Desculpa, Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 10. Eu falei Mateus, né? Lucas. Lucas, capítulo 10. Vamos ler a partir do versículo 37. Amém? Todos encontraram? Lucas 10, 37. 38, na verdade. Irmãos, eu estou sem óculos, então eu tenho astigmatismo e eu não enxergo muito bem. Vai pular para ajudar. Amém. Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 38. Diz assim: Ora, aconteceu que indo eles entraram em uma aldeia, e uma certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Ela tinha uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, estava atarefada com muito serviço, e vindo até ele, disse: Senhor, não te importas que a minha irmã me deixe servir sozinha? Ordena, portanto, que ela me ajude. E Jesus respondendo-lhe, disse-lhe: Marta, Marta, tu estás preocupada e perturbada com muitas coisas, mas uma coisa só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tomada. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Pai querido, nós te louvamos, nós te engrandecemos, nós te adoramos. Obrigada, Senhor, pela tua presença neste lugar, pelo teu Santo Espírito agindo em nós. Pai, nós te pedimos a revelação da tua palavra nessa noite. Fala aos nossos corações. Ministra, Pai, em cada coração segundo a tua vontade, segundo o teu querer, Pai. Que o Senhor cresça, que eu diminua. Esta é a tua palavra, esta é a tua casa, esses são os teus filhos. Que os nossos ouvidos e os nossos corações estejam abertos para ser ensinados, disciplinados, ó Pai, edificados pela tua palavra nessa noite. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar e você pode deixar a sua Bíblia aberta para que nós, para que nós possamos discorrer sobre esses versículos. Amém? Essa é uma passagem que eu gosto muito. Eu me recordo de uma vez eu ter pregado uma palavra semelhante a essa num encontro de mulheres, mas eu pedi para que o Senhor trouxesse ao meu coração uma palavra. Eu não tinha um esboço, está lá em casa, e eu fiz um novo esboço, né, uma nova preparação. E como Deus é maravilhoso, né, e misericordioso, e Ele continua nos ensinando e falando conosco, mesmo em textos tão conhecidos. E eu só lembro da pastora Marta, né, Martinha? Toda vez que eu lembro de Marta, eu associo Marta, porque Marta é muito parecida com Marta Helena, né? E a palavra de Deus diz que Jesus estava, algumas versões vai dar o nome do lugar que Jesus estava em Betânia, indo a Betânia. Betânia era uma aldeia que ficava cerca de 3 quilômetros apenas de Jerusalém. A leste de Jerusalém ficava bem próximo ao Monte das Oliveiras. E Jesus, sempre que ele ia a Jerusalém, ele costumava se hospedar em Betânia. Por que Betânia? Porque Betânia é o lugar onde Jesus encontrava as pessoas que ele amava.
Betânia era a casa dos amigos de Jesus. E Jesus, ele costumava sempre se hospedar ali. E era o lugar onde Jesus, ele desejava ir. Olha, o que é interessante é que durante o ministério de Jesus, Jesus andou por muitos lugares. Passou por diversas aldeias, cidades, povoados, né? Mas sabemos que em todos os lugares que Jesus passa, ele passa com um propósito, com a missão. Cumprir, né, aquilo que o Pai lhe designara. E quando a gente faz uma comparação da ida de Jesus a Betânia com outros lugares, a gente pode perceber que, nos outros lugares, Jesus, ele vai porque ele tem que ir, né? Mas em Betânia ele vai porque ele deseja ir. Enquanto nas outras cidades e nos outros povoados em que Jesus vai, ele vai, as pessoas que vão encontrar Jesus, elas desejam os milagres de Jesus. Mas em Betânia não. Em Betânia, as pessoas queriam ele, a pessoa. Obrigada, Maria. Nos outros lugares em que Jesus ia, né, as pessoas buscavam Jesus por aquilo que ele podia fazer, né? E a gente sabe e vê pelos relatos dos evangelhos que onde Jesus passava havia sempre uma grande multidão, né, ao redor dele. Mas em Betânia era um lugar onde Jesus, ele é amado, onde ele é desejado, onde ele é amado por quem ele é e não por aquilo que ele pode fazer. E a primeira lição que nós podemos tirar desse texto é que a nossa casa seja Betânia. Que a nossa casa seja um lugar onde Jesus deseja ir. Que não seja aquela casa que Jesus só é convidado a ir somente para resolver algum problema, somente quando as coisas estão difíceis, somente quando eu estou precisando de algo, ou estou precisando que Jesus faça algo, né? Porque eu preciso de uma cura, porque eu preciso que Jesus faça um milagre, porque eu preciso que o meu casamento seja restaurado, porque eu preciso que a minha família seja transformada. Que a nossa casa seja Betânia, onde Jesus, ele é amado, ele é desejado. Amém? E seguindo o texto, no versículo 39, diz assim, 38. E aconteceu que indo eles, entraram em uma aldeia, e certa mulher, por nome de Marta, o recebeu em sua casa. Quem recebeu? Marta. Interessante que eram 3 irmãos, possivelmente, né, os seus pais já não estavam vivos. Sabemos que era Marta, Maria e Lázaro, né, que fora ressuscitado por Jesus. Só que fala que quem recebe Marta, possivelmente porque Marta era a irmã mais velha, e então ela é a anfitriã, a representante da família. Então, Marta, ela está ali preocupada, né, em receber Jesus. E a missão de Marta é fazer as coisas. Por exemplo, quando a gente recebe algum amigo na sua casa, por exemplo, depois que nós mudamos, nós tivemos o privilégio de receber alguns amigos na nossa casa, né? Rodolfo e Larissa foram lá, o Paulo e a Kelly foram lá nos visitar, o Daniel e a Erivânia também foram lá, o pastor Lázaro e o pastor Fred mudaram comigo praticamente, né? Foram lá, nos visitaram. E é muito bom nós recebermos amigos, principalmente quando você está num lugar e você vai para um lugar distante, né? E lá a gente não tem parente, a gente não tem amigos, então é realmente começar do zero. E é muito bom receber os amigos em casa. E quando a gente recebe amigos em casa, normalmente a gente quer oferecer o nosso melhor,
né? Então, geralmente a gente sempre, principalmente as mulheres, sempre tem a preocupação de fazer alguma coisa, um lanche e tal, de ter aquele momento de conversa boa, mas toda conversa boa, ela sempre é acompanhada de uma boa comida também, não é verdade? Então a gente está sempre ali preocupada. E aí Marta não foi diferente. Marta estava preocupada em servir Jesus, né? E ela está ali debruçada em fazer. E detalhe, não era só Jesus, né? Era Jesus e no mínimo mais 12. Então vamos colocar assim por baixo 13 pessoas, o que eu acredito que seja bem mais pessoas. E Marta estava ali fazendo as coisas, né? E Marta é quem o recebe na sua casa. E quando a gente olha para a nossa vida cristã, é natural na nossa vida cristã que nós façamos coisas para o Senhor, né? Nós servimos ao Senhor com os nossos dons, porque a gente quer fazer o melhor para Deus. Então a gente teve aqui um ministério de louvor que paga um preço, né? Que se disponibiliza o seu tempo, sacrifica seus momentos com a família para estar. Então cada departamento da igreja tem o seu valor, tem o seu trabalho. Então é natural esse trabalho na vida cristã. E um detalhe é que Marta não estava recebendo qualquer pessoa. É como se, não, vamos receber, eu vou receber na minha casa, além do meu amigo, alguém que é muito importante. Provavelmente eles já sabiam que Jesus era o Messias, né? Então, Marta, ela se sente na necessidade de fazer, né, de preparar ali um grande banquete para Jesus. E quando ela está ali servindo Jesus, né, está ali debruçada nos seus serviços, lá no versículo 39 diz assim: e ela tinha uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Então, quem já viu The Chosen? The Chosen passa essa cena, né? É mais fácil de visualizar. Mas pensa, você está ali, atribulada, fazendo e acontecendo, e a pessoa que poderia estar te ajudando, o que ela está fazendo? Sentada. Para uma pessoa agitada, isso é irritante, não é verdade? Eu tenho alguns amigos que são mais agitados, e em certos momentos, sempre surge a fala assim: nossa, eu fico pasma com a tranquilidade da Juliana. Agora mesmo eu e a Rosângela estávamos conversando a respeito disso. Porque para quem a calma de uma pessoa tranquila, para quem é agitado, incomoda. Agora imagina a pessoa agitada, trabalhando e vendo quem pode ajudar sentada. Morre. Ela infarta ali na hora, né? E essa era a posição de Maria. Enquanto as coisas estão acontecendo, a Marta está fazendo e acontecendo, Maria está ali sentada aos pés de Jesus. E note que estar sentado, ela remete a uma posição de descanso. Vocês estão sentados, vocês estão numa posição de descanso, né? Mas isso não significa passividade. Nem sempre o descanso vai significar passividade. Então, é uma pessoa que está sentada, é uma pessoa que ela não está fazendo esforço, né? E Maria não estava fazendo esforço, Maria estava só simplesmente desfrutando. E a palavra diz que ela não estava sentada em qualquer lugar, mas ela estava sentada aos pés de Jesus. Isso nos dá um exemplo de humildade, de disposição, né, de estar aberta a ouvir Jesus. E ela não só está sentada aos pés de Jesus, como também ela está ouvindo a sua palavra. Ou seja, ouvir, né, é um verbo que indica uma ação. Ou seja, Maria não está sentada fazendo nada, sem fazer nada. Ela está fazendo. Só que ela está fazendo uma coisa que Marta queria que ela estivesse fazendo outra. Essa é a diferença. E
Maria, ela está ali, ela não está em qualquer lugar, mas ela está num lugar precioso. Ela está num momento em que ninguém poderia tirar isso dela. Ela teve a oportunidade que nós gostaríamos de ter, é verdade? Eu gostaria de ter essa oportunidade, de ter sentado aos pés de Jesus e ouvido Ele ensinar a sua palavra. Então, estar sentado aos pés de Jesus significa uma disposição em aprender de Jesus, em ouvir de Jesus. Só que o que acontece? Na nossa agitação, a gente não tem tempo para isso, não é verdade? Quantas vezes no nosso dia a gente fala que a gente está igual a Marta? Gente, o tempo passou, o dia acabou e eu não fiz tudo que eu queria fazer. Às vezes a gente fala assim, mas eu não fiz nada, que não é uma verdade. Eu tenho certeza que você fez alguma coisa, mas a sensação que a gente tem no final do dia é que a gente não fez nada. E no versículo 40 diz assim: Marta, porém, estava atarefada com muito serviço. Fale isso comigo, muito serviço. Quem aqui não tem muito serviço? Irmãos, eu não trabalho, mas o que eu trabalho dentro, eu não trabalho fora, eu não tenho um emprego fora, mas o que eu trabalho dentro de casa não está escrito no gibi, né? E o dia é cronometrado, porque se eu não fizer as coisas no tempo certo, o dia fica inteiro atropelado, né? Quem tem criança sabe que sair da rotina, né, Nádia? É um problema, se torna um problema. Eu estou ali com a pessoinha que deveria nessa hora estar dormindo, mas como eu tirei ela da rotina, porque eu não deixei o sono dela à tarde, o que aconteceu? Ela está ali, pegando fogo, né? E a gente que é mãe sabe, né, o que a falta da rotina traz, qual a consequência disso. Só que, irmãos, o problema não é o trabalho. É importante, Jesus nos chama a fazer coisas. Nós somos chamados a trabalhar na obra do Senhor. Nós somos chamados a servir a Deus, né, a igreja, aos irmãos, dentro e fora da igreja. O problema são as muitas coisas, porque a palavra de Deus diz lá, continua comigo, Marta, porém, versículo 40, Marta, porém, estava atarefada com muito serviço. Em outras versões vai dizer que ela estava agitada também. Jesus vai dizer logo em seguida que ela está agitada, né? E aí, pelo fato dela estar agitada com tantos serviços, se ela chama a atenção de Maria, era como se ela estivesse desrespeitando Jesus. Então, o que ela faz? Ela vira para Jesus e fala assim: Jesus, o Senhor não te importas de ver eu servindo, fazendo tudo sozinha? Quantas vezes a gente não abre a nossa boca para reclamar porque a gente faz, mas o irmão do nosso lado está sentado? Nossa, mas fulano poderia estar fazendo isso. Dentro da nossa casa não, mas o meu marido poderia estar fazendo isso. Por quê? E, gente, a gente está tão atarefado. Se eu falar para vocês, irmãos, faça uma lista para mim de tudo que você fez no dia de hoje, eu tenho certeza que você não vai lembrar de tudo que você fez hoje. Por quê? Porque os nossos dias estão cada vez mais corridos? Não. Sabe o que está acontecendo? O tempo é o mesmo. A quantidade de horas é a mesma de 1000 anos, 2000 anos atrás, 4000 anos, 10.000 anos atrás. É o mesmo tempo. O que mudou? Nós mudamos. Porque a nossa agenda está sempre lotada. E às vezes, não, mas eu estou servindo na igreja, eu trabalho fora, eu sirvo a minha família, eu trabalho na igreja, eu faço 1 milhão de coisas, mesmo que no final do dia eu esteja exausta. Mas a pergunta é: Deus te chamou para isso? O
O tempo não mudou, o tempo é o mesmo. O problema é que a gente está deixando as nossas agendas cada vez mais cheias. Existe uma palavra muito dita ultimamente, que é o ativismo, né? Inclusive dentro das igrejas. Porque a gente faz coisas demais, mas a qualidade da nossa vida caiu. Nós temos, tudo é urgente, nós temos priorizado tantas coisas que o essencial nós temos, né, negligenciados. E aí é algo que nós precisamos refletir nos nossos dias. Espera aí, tem uma música do Paulo César Baru que ele fala assim, Senhor do tempo. Aí ele vai discorrendo, né? Eu tenho feito tanta coisa em tanto tempo, mas no final eu não tenho tempo para falar com Deus. Às vezes a gente está servindo na igreja, mas a gente não teve tempo de conversar com Deus. E às vezes nós estamos servindo a um Deus desconhecido, a um Deus que nós não nos relacionamos. Isso é muito sério, irmãos. Então, o trabalho é necessário, sim, mas Deus não precisa do nosso trabalho. E antes, né, do nosso trabalho, precisa haver a comunhão. Então, quando Marta faz uma reclamação equivocada a Deus, a Jesus, o que Jesus diz? Olha só, eu vejo a delicadeza de Jesus. Ele fala, Marta, Marta. É como um pai falando para o filho assim, peraí, vem cá, deixa eu te falar. Você está agitada com muitas coisas. Quantas coisas nós temos nos agitados? E das coisas que estão nos agitando, quais são realmente importantes? Aquilo que nós temos dedicado tempo, será se é necessário? Às vezes a gente passa tanto tempo aqui, no celular, mas às vezes a gente não tem paciência para lidar com os nossos filhos, porque é cansativo, ou para conversar com o nosso esposo, ou com os nossos pais. A gente não tem paciência de ensinar, a gente não tem paciência de escutar, porque a gente acha que a gente está perdendo tempo, que poderíamos estar fazendo outra coisa. Muitas pessoas vêm ao culto e elas ficam inquietas, elas não têm paciência de ouvir a palavra, de tão agitadas e inquietas que estão no seu coração. E no final, você corre atrás do tempo, né? Você quer ganhar o mundo, mas perde a sua alma. O que a Bíblia diz assim, Jesus disse, né? Do que adianta você ganhar o mundo e perder a sua própria alma? Então, muitas vezes a nossa vida está cheia de conquistas, mas o nosso interior está um completo vazio. O nosso interior está destruído. Quantas vezes, talvez, você está aqui subindo, pregando, louvando, né, servindo de alguma forma, mas o seu interior está como um sepulcro caiado. Não tem vida em você. Então, essa é uma advertência que Jesus nos faz. E é interessante que ele fala que Jesus, ele não está repreendendo o trabalho de Marta. Veja, Jesus não está falando assim, olha, Marta, você não tem que fazer, não é isso que Jesus está falando. Mas Jesus está dizendo assim, olha, antes do fazer, você precisa ser. Antes de sair fazendo coisas para Deus, você precisa andar com Ele. Antes de nós sairmos, porque se nós fazemos coisas para Deus, mas não nos relacionamos com Ele, nós não estamos dentro da sua vontade, não estamos cumprindo a sua vontade.
E haverá um dia que Jesus vai falar assim, que a gente vai falar assim: Senhor, Senhor, mas em teu nome nós os profetizamos, né? Nós não fizemos coisas extraordinárias. E Jesus vai falar assim: ó, afastai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Então, é como servir a Jesus sem conhecê-lo, é como você ir a um restaurante sofisticado, refinado, e você senta ali na mesa, você come aquela comida tão deliciosa, né? Você desfruta daquele momento, mas você não sabe quem preparou. Você não tem intimidade com quem preparou, você não conhece quem preparou. E no final vai ser só mais uma comida. Quantas pessoas têm lembranças da comida de infância? De uma comida, você pensa assim: nossa, isso me remete à infância. Agora, me responde uma coisa: essa comida que você comeu na infância foi feita por um restaurante? Ou foi feita por alguém muito querida por você? Então Jesus nos chama, antes de Jesus nos chamar para servir, Ele nos chama para relacionamento, para intimidade. Amém? E lá em João, o Evangelho de João, ele fala, o capítulo 11 e 12, também descreve, fala sobre Marta e Maria. No capítulo 11 vai falar sobre a ressurreição de Lázaro. E quando Jesus vai lá encontrar, vai lá para poder ressuscitar Lázaro, o texto diz assim, que Marta, ela vai logo imediatamente ao encontro de Jesus. Ou seja, ela está de novo agitada. Maria, ela espera Jesus na casa. Olha a diferença. E novamente Maria se põe aos pés de Jesus. Todas as vezes, 3 vezes que os evangelhos falam de Marta e Maria, as 3 vezes Marta está agitada e Maria está sentada aos pés de Jesus. Na primeira vez Maria está, né, ouvindo, aprendendo de Jesus. Na segunda vez Maria está lamentando, né, abrindo o seu coração pela morte do seu irmão. E na terceira vez ela faz uma adoração extravagante, que é quando ela derrama o puro nardo aos pés de Jesus. Olha só que diferença. Então, que as nossas inquietações não nos tirem da presença, o precioso tempo. Então, nós temos que lembrar que antes de servir, nós temos primeiro que nos relacionar, de estar com Deus, sentar à mesa com Deus, né? Ter tempo em ler a palavra, em desfrutar, em saborear a presença de Deus. Porque muitas vezes nós temos negligenciado isso. E a gente quer ser a bênção na vida dos irmãos, e a gente não sabe por quê, mas a gente não tem nem vida com Deus. Como que você vai gerar vida se você não tem vida? Né? Como que você vai dar algo que você não tem, não possui? Então, o que fica de aprendizado para nós é que, às vezes, nós pensamos que Jesus está mais interessado no nosso trabalho do que no nosso coração. Não é verdade? Às vezes a gente pensa que Jesus, ele está mais interessado naquilo do que você pode fazer do que em quem você é. Mas, irmãos, é o contrário. Então bate no ombro do seu irmão e fala assim: irmão, antes de fazer, vá falar com Deus. Entenda se é realmente a vontade dele para a sua vida, né? Se relacione, intimidade. Sabe por quê? Porque no final Jesus diz assim, ó: 42, mas uma coisa só é necessária. E Maria escolheu a boa parte.
qual não lhe será tirada. Então, ministérios, dons, talentos podem ir e vir, mas aquilo que nós cultivamos no secreto, isso não nos é tirado. O relacionamento do íntimo, né, quando Jesus ensina, fecha a porta do teu quarto e no secreto, né, ora ao teu Pai que te vê no secreto. É na intimidade que Deus quer nos conhecer, que Deus quer nos relacionar conosco, né? Que Deus quer se revelar a nós, que Deus quer contar os seus segredos para nós. Mas às vezes a gente fica assim, Senhor, eu não sei qual que é a tua vontade, mas a gente não para, a gente não tem tempo para parar para saber qual que é a vontade de Deus. E a gente fica batendo cabeça, atarefado, correndo atrás do vento, e no final o que resta é só sopro de vida, é só cinzas e pó. Então, não deixemos, né, que o tempo, Salmos vai dizer que a vida do homem é como um sopro. A gente acha que a gente vai viver por toda a eternidade. A gente vai viver, não aqui nessa terra. Mas enquanto isso, nesse momento, nós precisamos priorizar a nossa vida com Deus. E se a gente olha, né, o exemplo de, eu acho bonito demais, Enoque andou com Deus. Não foi Deus que andou com ele, foi ele que andou com Deus. E a gente vê ao longo da Bíblia, os relatos da Bíblia, homens andando com Deus. Então que nós possamos também andar com o Senhor. Amém? Se coloque de pé. Enquanto a banda vem, eu queria, antes de passar para o pastor, encerrar com você com uma oração. Que nós possamos pedir perdão a Deus pelo tempo que nós temos negligenciado com Ele. E que nós possamos rever aquilo que realmente é prioridade, que é importante nas nossas vidas. Amém? Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós te adoramos. Por quem Tu és, ó Pai. Te pedimos perdão por aquilo que nós temos negligenciado. Por muitas vezes ter buscado as Tuas mãos ao invés de buscar estar aos Teus pés, na Tua presença. Ensina-nos, Senhor, a nos voltar à essência da adoração, a voltar a andar com o Senhor, a priorizar aquilo que é precioso. Em nome de Jesus. Que você possa derramar aos pés do Senhor tudo o que você tem e quem você é.